educar de forma igual para a negritude. Essa é a grande questão, esse é o desafio. Isso a gente tem que pensar. Eu digo que quando você tiver os negros narrando a sua própria história, ou tecendo as suas histórias e exercendo o poder de mando, talvez facilite. Mas enquanto você tiver os brancos, e aí eu não falo de branco, os brancos de cabeça branca, ou os brancos ou os simulacros de brancos, nos postos de mando, você não vai conseguir, de fato, educar para a negritude de forma eficiente, como prevê a Lei 639. Então, eu acho que isso, a Lei 639, ela é, digamos assim, sem sombra de dúvida, uma lei que demonstra a capacidade de resistência dos africanos na diáspora. A gente não tem ideia dessa capacidade de resistência, mas você pode mensurar pensando que capaz de sobreviver secularmente numa sociedade inteiramente gnóstica não é algo trivial. Capaz de sobreviver e de marcar com a sua influência essa sociedade gnóstica, esse povo africano conseguiu, e isso denota a grande capacidade de resistência desses africanos na diáspora. E aí a gente continua aí na briga. Oxalá a gente, daqui a pouco, um tempo breve, a gente tenha uma educação que não seja uma educação só para a brancura, mas que seja uma educação para a negritude. Obrigada. É um prazer muito grande a gente ouvir a nossa sempre, a professora vereador, e a professora Zélia, foi engraçado, eu tenho conversado, principalmente nesse ano, a gente está comemorando 10 anos da lei 10.639, uma angústia das pessoas em relação à não implementação por inteiro da lei, né? E o pessoal, a sua fala foi totalmente diferente do que eu tenho ouvido. Não senti angústia na sua fala, eu senti uma compreensão de um processo, né? A gente tem visto muitas pessoas querendo, inclusive já algumas organizações do movimento negro têm provocado o Ministério Público para interpelar por que não da implementação, né? A gente tem visto uma justificativa que as pessoas que a lei é implementada em função de não haver pessoas capacitadas, que é uma liberdade, e também a questão de não ter a publicação. E a sua fala foi totalmente diferente, foi de uma pessoa que entendeu totalmente o processo, sabe que ele é demorado, né? E para mim foi muito importante ouvir a sua fala, para minha cabeça ficar muito tranquila. E principalmente um detalhe, o professor Armando Jorge citou aí o nosso José Gris. Eu nada a ver contra sempre a favor do José Gris, mas eu tenho um detalhe, eu estudei no grupo escolar José Gris. E lá no grupo escolar José Gris, nas aulas de história, eu ficava profundamente incomodado quando se falava a questão da escravidão no Brasil, né? E eu fui mesmo, tive chacota na época, era essa, os colegas faziam aquela brincadeira, um almoço, hoje seria um bullying, né? Mas esse conceito, né? E se viabilizou
estudaram comigo no evangelismo. E eu me lembro muito de um amigo de infância, que o apelido dele era Coca-Cola. E por causa desse apelido de Coca-Cola, e não houve nenhuma censura na época dos professores, ele acabou saindo da escola e até hoje ele é analfabeto. Eu sempre venho aqui, apelei contra uma pessoa que não avançou, ficou estigmatizada pelo aquele racismo, ficou tão marcado nele que não avançou. Hoje continua vivo, felizmente, mas a aparência dele é uma pessoa de 80, 90 anos e não conseguiu avançar na vida, né? E veja como ficou estigmatizado. Então a criança foi vítima naquele momento e eu não sei porquê, eu também embarquei nisso, né? Tive uma outra estrutura, talvez familiar, que fez com que a gente conseguisse superar essa coisa. Mas eu ficava muito incomodado demais